Olá, meus amigos do Magistrado, de volta aqui em mais uma aula. Chegamos aí à nossa última aula desse bloco de aulas aqui de revisão para o Exame Nacional da Magistratura. E nesta aula eu quero falar aí especificamente, trazer alguns pontos fundamentais ao estilo aí da FGV, da responsabilidade civil e alguns pontos dentro de direito das coisas. Vamos lá, quando a gente fala em responsabilidade civil. Eu quero inicialmente olhar para os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva. Veja que estão na tela os pressupostos para que haja a responsabilidade civil subjetiva. A gente precisa da prática de um ato ilícito, ou seja, de uma conduta humana antijurídica, de um ato ilícito, de uma conduta antijurídica. A gente precisa de um nexo causal e a gente também precisa da superveniência de um dano, não é mesmo? Tudo bem. Quando a gente fala em ato ilícito, eu peço muito sua atenção, porque às vezes no enunciado da questão, e a FGV gosta muito disso, no enunciado da questão há ali uma excludente de ilicitude. Ora, mas quais são as excludentes de ilicitude? As excludentes de ilicitude do direito civil, que estão no artigo 188 do Código Civil, são as mesmas excludentes de ilicitude do direito penal, do Código Penal. Então fica bem fácil. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal. Aquelas mesmas excludentes do direito penal você aplica para a responsabilidade civil. E daí? Ora, e daí que se eu tiver um problema em que eu tenho ali uma excludente de ilicitude, eu não tenho o primeiro elemento. E se eu não tenho o primeiro elemento, eu não tenho a própria responsabilidade civil. Traduzindo, aquele sujeito, aquele agente, nada terá que pagar. Ele não responde civilmente por aquilo ali. Percebeu? Tá. Vamos imaginar um exemplo. Imagine que uma pessoa adentre esta sala que eu estou e venha me agredir fisicamente. Eu posso agredir a pessoa, reagir, desde que imediatamente e proporcionalmente? Você sabe que sim. Você sabe que eu posso reagir. Como é que se chama isso? Legítima defesa. Imagine que nessa minha reação eu tenha quebrado o relógio do meu ofensor. Isso mesmo. Sobreveio dano? Sim, eu quebrei o relógio do meu ofensor. Acontece que o meu ofensor, ele entendeu que eu tenho que pagar por esse relógio, que eu tenho que indenizá-lo, que eu tenho responsabilidade civil. Eu te pergunto, eu terei responsabilidade civil? Analisando com calma comigo. Resposta. Primeiro, sobreveio dano? Sim. O meu ato foi lícito ou ilícito? Sem medo. Lícito, professora, perfeitamente lícito. Uma vez que você agiu sob o palio, sob o manto de uma excludente de ilicitude, que é o quê? A legítima defesa. Não tenha dúvida disso. Tá. Mas a pergunta é, o agente, o meu ofensor, desculpe, o meu ofensor entendeu que eu tenho que pagar pelo dano que eu causei. Eu terei que pagar? O que você acha? Eu terei responsabilidade civil? Resposta: não. Por que não? Eu não vou ter que pagar pelo relógio que eu quebrei do meu ofensor. Por quê? Porque eu tenho uma excludente de ilicitude. E quando há uma excludente de ilicitude, afasta-se a ilicitude, afasta-se o ato ilícito, o ato se torna lícito e, em regra, há um afastamento da própria responsabilidade civil. Então, eu nada terei que pagar. Mas eu sei que você está bastante atento aqui e deve estar pensando, professora, por que você está falando em regra há um afastamento da responsabilidade civil? Por quê? Porque existe exceção. E a exceção que mais aparece em prova da FGV, em que, embora o ato seja lícito, mas mesmo assim o sujeito vai ter que pagar por aquilo ali, ele terá responsabilidade civil. A exceção que mais é cobrada em prova da FGV é a exceção que consta lá do artigo 929 do Código Civil. 929 do Código Civil. Como assim? Imagine, vou te dar um exemplo, depois a gente confere o dispositivo. Imagine que eu esteja dirigindo o meu carro numa rodovia e eu vejo uma árvore tombando na minha frente. Para salvar a minha vida, eu dou uma guinada no volante e entro para dentro de uma fazenda. E eu destruo a cerca e mato uma vaca. Sobreveio o dano? Sobreveio. Eu te pergunto, meu ato foi lícito ou ilícito?
Claro que foi lícito, professora. Você agiu amparada pelo estado de necessidade. Para salvar sua vida, você teve que fazer aquilo ali. Realmente, o meu ato foi lícito, não tenha dúvida quanto a isso. Mas a pergunta é, mas coitado do fazendeiro, o fazendeiro ele não tem nada a ver com aquilo ali. Será que ele não merece ser reparado civilmente? Ele não merece ser indenizado? Resposta, merece. E eu terei que pagar a ele. É isso que consta do artigo 929. Então, o artigo 929 vai dizer: se a pessoa lesada ou o dono da coisa não forem culpados pelo perigo, assistir-lhes há direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então, veja, se o dono da fazenda não foi culpado pelo perigo, se não era ele que estava serrando a árvore, ele merecerá uma indenização. É como se esse 929 dissesse para mim, Mônica, o seu ato foi lícito, mas você paga assim mesmo. É isso que esse artigo está dizendo para a gente. Então, aquela alternativa que diz, é possível que a responsabilidade civil decorra da prática de um ato lícito, está correta? Está correta. Em caráter excepcional, é possível sim, mesmo praticando um ato lícito, é possível que você atraia para si responsabilidade civil. Agora, é óbvio que se foi o próprio dono da fazenda quem estava serrando a árvore, se ele foi culpado pelo perigo, aí é claro que ele não vai merecer indenização. Aí é claro que eu não vou ter que pagar por aquilo. Percebeu? Ótimo. Conferido isso, vamos além. O segundo pressuposto, o segundo requisito da responsabilidade civil subjetiva é o nexo causal. Isso mesmo. Quando a gente fala em nexo causal, o nexo causal ele vai ligar o primeiro elemento, que é o ato ilícito, ao dano. Então, daí a importância desse elemento, do nexo causal. Ele também não pode faltar. Eu vou te contar, entretanto, que pode ser que no enunciado da questão você encontre alguma excludente do nexo causal. Mas como assim, professora? Primeiro, anote. Quando há uma excludente do nexo causal, afasta-se a responsabilidade civil. E aqui não tem nenhuma exceção, não, tá? Então, quando há uma excludente do nexo causal, afasta-se a responsabilidade civil. Pronto, e acabou. Mas quais são as excludentes do nexo causal? Primeiro, tá na tela aí para você. Caso fortuito ou força maior, que são expressões que são tidas como sinônimas pelo Código Civil, no 393, parágrafo único. Quando esse dispositivo, o parágrafo único do 393, diz para a gente, caso fortuito ou força maior, é o evento necessário cujos efeitos não se pode impedir. Então, exemplo, caiu uma tempestade. Geralmente são fenômenos da natureza, caiu uma baita de uma tempestade. Eu estou parada no sinal, esperando o sinal abrir, começa a chover. Estou parada bonitinha, uma distância de segurança do carro da frente. Acontece que a chuva sobe muito rápido, a água sobe muito rápido, empurra meu carro bate no da frente. Perceba, eu não tive iniciativa nenhuma. Foram as águas que empurraram o meu carro, a força das águas que empurrou o meu carro, que veio a colidir no carro da frente. O dono do carro da frente ajuiza uma ação contra mim. O que eu vou alegar? Eu vou alegar que eu não tenho responsabilidade civil, porque aquilo ali se deu por caso fortuito ou força maior. Há uma excludente do nexo causal. Percebeu? Segunda excludente do nexo causal, a culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Pode aparecer em prova culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo da vítima. Como assim? Imagine que tenha havido um atropelamento, mas em virtude de a vítima ter pulado na frente do carro tentando suicídio. O motorista do carro estava dirigindo dentro da velocidade regulamentada para a via, não estava ali bêbado, não estava alcoolizado, estava completamente dentro das regras de trânsito. Perceba comigo que aquilo ali se deu por culpa exclusiva da vítima. Eu te pergunto, a vítima morre. A mãe do sujeito que foi atropelado ajuiza uma ação contra o motorista. O que o motorista vai alegar? Ele vai alegar que ele não tem responsabilidade civil. Por quê? Porque ele tem uma excludente do nexo causal. Aquilo se deu por culpa exclusiva da vítima. Cuidado! Cuidado com o quê? Vou até abrir a tela aqui em mim. Não confundir culpa exclusiva da vítima, que é considerada excludente do nexo causal, com culpa concorrente.
que está no artigo 945 do Código Civil. Vou repetir, não confundir culpa exclusiva da vítima, que exclui nexo causal e afasta a responsabilidade civil, com culpa concorrente, que é outra coisa, que se encontra no artigo 945 do Código Civil. Culpa concorrente é a chamada culpa recíproca. Culpa concorrente ou culpa recíproca ocorre quando o agente atua com culpa, mas a vítima também colabora com uma parcela de culpa para a eclosão do evento danoso. Nesse caso de culpa concorrente, eu tenho culpa dos dois envolvidos. Nesse caso, o agente, o motorista, terá responsabilidade civil. O agente terá que pagar, só que ele vai pagar menos. O efeito da culpa concorrente, da culpa recíproca, está no 945 do Código Civil, é uma redução de indenização. O agente tem responsabilidade civil, ele vai pagar, mas vai pagar menos. Colocou essa observação aí? Beleza. Vamos voltar para as excludentes do nexo causal. Uma terceira excludente do nexo causal é a chamada culpa de terceiro, que a gente pode chamar de culpa de terceiro, culpa exclusiva de terceiro ou fato exclusivo de terceiro. Então, culpa de terceiro, culpa exclusiva de terceiro ou fato de terceiro. Qual é a situação? Você é um mero instrumento para a causação do dano. Entenda, aqui você é um mero instrumento para a causação do dano. Veja o exemplo. Eu estou parada no sinal, a uma distância adequada do carro da frente, eu olho no retrovisor, vem um caminhão sem freio que empurra o meu carro e o meu carro colide no carro da frente. Ou então empurra o meu carro para cima da calçada e eu atropelo uma pessoa em cima da calçada. Imagine que a vítima ajuize uma ação contra mim. O que eu vou alegar? Isso aí se deu por culpa de terceiro. Vá caçar a indenização do terceiro, do caminhão. Ah, mas o caminhão fugiu, não anotamos a placa. Eu que vou ter que pagar? Claro que não. Eu também fui vítima. Eu também mereço ser indenizada. Então, a culpa de terceiro é mais uma excludente do nexo causal. A culpa de terceiro, o STJ já chamou isso aqui, quando aplicada ali em acidente de trânsito, em engavetamento de teoria do corpo neutro. Teoria do corpo neutro. O que a teoria do corpo neutro diz para a gente? Que aquele corpo foi neutro, aquele corpo foi um mero instrumento para a causação do dano. A responsabilidade é de um terceiro. Percebeu? Então, a teoria do corpo neutro é a aplicação da culpa de terceiro ali a acidente de trânsito. Pense ali numa situação de um engavetamento, ok? Bom, se você compreendeu essas três excludentes do nexo causal, aqui eu quero que você inclua uma quarta excludente do nexo causal, que poderia estar dentro do grupo de número 1, quando a gente havia falado de caso fortuito ou força maior. Hoje, também é considerado como excludente do nexo causal aquilo que é chamado de fortuito externo. Mas como assim, professora? Primeiro, não confunda fortuito interno com fortuito externo. No fortuito interno, o fato é conexo à atuação da empresa. Isso mesmo, o fato é conexo à atuação e organização da empresa. No fortuito interno. E como o fato é conexo à atuação e organização da empresa, a empresa ela será responsabilizada pelo dano. Não é excludente do nexo causal o chamado fortuito interno. Vou te dar um exemplo. Houve um acidente com aquele ônibus. Por quê? Porque o motorista sofreu um infarte. Perceba que o infarte é um fortuito interno. Ah, mas é fortuito interno? A empresa de ônibus será responsabilizada? Será. Mas por que o infarte é tido como fortuito interno? E, portanto, não exclui nexo causal? Porque é um fato conexo à atuação e organização da empresa. A empresa de ônibus tinha como antever, por meio de exame periódico de saúde, ali aos seus empregados, que poderia acontecer aquilo com aquele motorista. Então, aconteceu, o motorista sofreu um infarte, a empresa vai responder. Fortuito interno não é excludente do nexo causal. Ao revés, o fortuito externo exclui nexo causal.
Mas, professor, o que é fortuito externo? Eu te conto. No fortuito externo, o fato não é conexo à atuação e organização da empresa. Isso mesmo, o fato não é conexo à atuação e organização da empresa. Mas como, professora? Veja um exemplo. Houve um acidente com aquele ônibus, sabe por quê? Não foi porque o motorista sofreu um infarte, mas porque houve um tremor de terras. E aí eu te pergunto, tremor de terras tinha como a empresa antever que aquilo pudesse acontecer? Claro que não. Nesse caso, estamos diante de um fortuito externo. O fato não é conexo à atuação e organização da empresa. Portanto, isso exclui nexo causal. Então, se no número 1, como primeiro excludente do nexo causal, você colocou caso fortuito ou força maior, você pode colocar, e hoje também se entende como excludente do nexo causal, o chamado fortuito externo. Afastará também a responsabilidade civil. Ok? Bom, posto isso, o terceiro elemento fundamental, terceiro pressuposto para que ocorra aí a responsabilidade civil subjetiva é a superveniência de um dano. E aí nós podemos ter um dano material, sendo que o artigo 402 do Código Civil traz lá o dano emergente, o lucro cessante, são danos materiais, dano emergente, aquilo que a vítima efetivamente perdeu, lucro cessante, aquilo que ela razoavelmente deixou de ganhar, está lá no 402 do Código Civil. Mas pode ser que a ofensa tenha se dado em relação a um bem jurídico extrapatrimonial, aí estaremos diante de um dano moral, não é mesmo? Que deverá ser reparado. Poderá haver um dano estético, que é quando ocorre uma ofensa à integridade física ali da pessoa, de grande monta, atingindo o exterior da pessoa, a pessoa fica com uma cicatriz na face enorme, fica com uma perna menor do que a outra, aí é dano estético. E veja que quando a gente fala em dano material, dano moral, dano estético, é perfeitamente possível a acumulação desses danos, não é mesmo? Nós vamos ter súmulas do STJ que reconhecem isso, nós vamos ter a súmula 37 do STJ, uma súmula super antiga, que admite acumulação de dano material com dano moral, súmula 37 do STJ, súmula 387 do STJ, 387, que admite acumulação de dano moral com dano estético. Mas vale lembrar que hoje existem novos danos que são estudados aí cada vez mais pela doutrina e a jurisprudência começa a reconhecê-los aos poucos. Nós vamos ter vários novos danos aí. Um novo dano que eu quero te contar é a perda de uma chance. A perda de uma chance, hoje, todos os dias, o STJ traz uma decisão que envolve a perda de uma chance. Quando a gente fala em perda de uma chance, que é um dano relativamente novo no nosso país, que a gente importa da França, do direito francês, a perda de uma chance se traduz na perda de uma oportunidade. Isso mesmo, perda de uma oportunidade séria e real, de se obter uma vantagem ou de se evitar um prejuízo. Não é mesmo? Então, perceba comigo que aquele sujeito que está estudando para um concurso público chega na terceira fase, dentre os primeiros colocados, e acontece um acidente ali com aquele ônibus, ele não chega para fazer a prova, é claro que ele sofreu um dano. Ah, mas havia certeza de que se ele tivesse feito a prova ele seria aprovado? Não, mas não há dúvida de que ele perdeu uma chance, não é mesmo? Então, a perda de uma chance é a perda dessa oportunidade séria, real, de se obter uma vantagem, como no exemplo que eu dei, ou até mesmo de se evitar um prejuízo. Quando a gente fala de se evitar um prejuízo, vale lembrar a jurisprudência do STJ no que diz respeito à aplicação da perda de uma chance à seara médica. Seara médica, quando aquele médico faz um diagnóstico equivocado e conduz o paciente ali para um tratamento equivocado, reconheceu-se a perda de uma chance. Bom, é importante destacar que o STJ, ao julgar a perda de uma chance, trouxe um critério para fixar-se a indenização, e o STJ disse que, para se fixar a indenização pela perda de uma chance, deve-se levar em consideração um juízo de probabilidade. Guarda essa expressão para mim. Juízo de probabilidade de se obter aquela vantagem ou de se evitar aquele prejuízo. Juízo
de probabilidade, para se fixar a indenização aí, em se tratando da perda de uma chance. Bom, posto isso, você analisou aqui comigo os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva. Vamos falar da objetiva nesse momento. A responsabilidade objetiva, você sabe, é aquela que é independente de culpa, não é mesmo? Então a vítima não vai ter o trabalho de provar a culpa do agente. Quando a gente fala em responsabilidade objetiva, a gente tem uma primeira fonte, que é a atividade de risco. Você tem lá no 927, parágrafo único do Código Civil, 927, parágrafo único do Código Civil, a informação de que quando uma pessoa pratica uma atividade de risco e dessa atividade decorre um dano, veja que esse agente terá uma responsabilidade objetiva, independente de culpa. Então, a prática de uma atividade de risco gera responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, entretanto, está no mesmo já mencionado parágrafo único do 927. A responsabilidade objetiva também poderá decorrer de lei. Lei, isso mesmo. Muitas vezes aquela pessoa tem uma responsabilidade objetiva não porque ela estava praticando uma atividade de risco, mas porque chega a lei e impõe para ela uma responsabilidade objetiva. E aí existirão várias leis que irão impor responsabilidade objetiva. A que nos interessa aqui é essa lei chamada Código Civil. E aqui dentro do Código Civil, o que tem que ser estudado nesse ponto são os casos de responsabilidade por fato de terceiro e responsabilidade por fato de coisa. São esses dois pontos que devem ser estudados. Mas como assim, professora? Entenda comigo. A regra no nosso país é a de que nós somos responsáveis apenas pelos nossos atos, concorda? Pensa comigo, eu, Mônica, eu vou pagar por aquilo de errado que apenas eu, Mônica, fizer. Mas eu vou te contar que, excepcionalmente, pode ser que eu, Mônica, tenha que pagar por um fato de um terceiro causou o dano, mas quem vai pagar serei eu. Excepcionalmente, pode ser que eu tenha que pagar por um fato de uma coisa causou um dano, mas quem vai pagar? Serei eu. Nessas situações em que você paga por um fato de um terceiro ou por um fato de uma coisa, já saiba, você tem ali responsabilidade o quê? Objetiva, independente de culpa. Já já eu vou aprofundar essas situações com você, de responsabilidade por fato de terceiro e responsabilidade por fato de coisa. Mas antes disso, eu ainda quero te contar que a responsabilidade objetiva ainda poderá decorrer de uma terceira fonte. Qual? Abuso de direito. Artigo 187 do Código Civil conta pra gente o que é o abuso de direito. Há um abuso de direito quando uma pessoa, ao exercitar um direito, essa pessoa extrapola a determinados limites. Então, por exemplo, uma pessoa que escuta som de madrugada no talo, de segunda para terça-feira, 4 horas da manhã, volume máximo. Essa pessoa tem o direito de ouvir música, só que ela está extrapolando a determinados limites ali. Ela atrai para ela responsabilidade objetiva. Então, veja, quando se age em abuso de direito, atrai para si uma responsabilidade independente de culpa. Então, essas são as 3 fontes da responsabilidade objetiva. Quando você pratica uma atividade de risco, quando há uma lei impondo a responsabilidade objetiva ou quando você age em abuso de direito. Eu quero lembrar especificamente aqui com você as situações de responsabilidade por fato de terceiro. Essas situações estão lá no 932. É um artigo que eu peço para que você leia com muita calma na sua casa. Então, por exemplo, o pai paga pelo dano causado pelo seu filho menor. Se o meu filho, que tem 13 anos de idade, se ele causa dano a alguém, eu, que sou a mãe dele, eu e o pai dele, nós iremos responder por aquilo ali. Percebeu? E a nossa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, independente de culpa. Não adianta a gente querer discutir culpa ali, a gente vai pagar, pronto e acabou. Ah, mas e se aquele menino estava no colégio na hora que ele causou o dano? Opa, aí a gente migra do inciso 1º para o inciso 4º, porque aí a responsabilidade é da escola, é do estabelecimento de ensino. Veja que o inciso 4º fala do dono do hotel, da hospedaria, do estabelecimento de ensino, por seus hóspedes, educandos. Ah, mas o dono de hotel, professora, eu não entendi. Entenda comigo. Imagine que naquele hotel
um hóspede indisciplinado cause dano a outro hóspede, quem irá responder por isso? O dono do hotel. E responderá objetivamente. Então, a gente tem nesse inciso 4º aí, dono de escola, dono de hotel, respondendo objetivamente, independentemente de culpa. Você tem mais situações, tutor responde pelo tutelado, está lá no 932, inciso 2º, empregador pelo empregado. Então, se eu tenho um empregado, um cara que dirige o meu carro, um motorista particular, e ele colide o carro numa outra pessoa, eu que sou a empregadora, eu vou responder objetivamente, tá? Mas uma aposta que eu vou fazer aqui para a prova do Enem, e a FGV gosta desse tipo de questão. Para a gente chegar na responsabilidade do empregador, do pai, do tutor, do curador, do dono da escola, veja que o causador do dano ele tem que ter agido de forma culposa, com culpa. Então, o meu empregado, o motorista do meu carro que bateu o meu carro, eu vou te contar um detalhe, ele bateu o meu carro porque ele estava bêbado e bateu o meu carro ali. No horário de trabalho, ele bateu o carro, bêbado. Nesse caso, veja, eu constatei a culpa dele? Sim. Aí eu vou à empregadora Mônica, e a Mônica tem uma responsabilidade objetiva. Então, muito cuidado com aquela questão de prova. Para que haja responsabilidade objetiva do empregador, o empregado tem que ter agido com culpa. Correto, correto. Para eu chegar nessas situações de responsabilidade objetiva dessas pessoas que estão no 932, responsabilidade por fato de terceiro ou responsabilidade por fato de outrem, o causador do dano tem que ter agido com culpa, tá? Fiquem em alerta para isso aí. Um detalhe que vale notar, e aí você pode colocar em observação, é sobre a responsabilidade do incapaz. Porque a gente está vendo aí pai respondendo, mãe respondendo objetivamente, tutor, curador respondendo objetivamente, mas vale aí colocar em óbice no cadernão que o Código Civil de 2002, no 928, traz a possibilidade de se responsabilizar o incapaz. No 928 do Código Civil, que eu também peço a sua leitura. Mas o incapaz, ele somente será responsabilizado de forma subsidiária. Como assim? Se aquela pessoa que, em princípio, tinha responsabilidade, se naquele caso concreto ela não tiver a responsabilidade, por exemplo, um pai que tenha sido destituído do poder familiar, aí ele não tem mais responsabilidade. Ou então, naquele caso em que o pai não tem dinheiro, mas o filho tem dinheiro. Pode acontecer, o filho herdou uma herança, é rico, o pai é pobre, é possível que o incapaz seja responsabilizado. Mas veja que a possibilidade de se responsabilizar o incapaz, ela existe, mas embora ela exista, ela é subsidiária. Primeiro eu tenho que ir ali naquelas pessoas que estão no 932, que eu sei que responderiam inicialmente, só se não der certo ali é que eu vou no incapaz, está lá no 928, ok? Outro ponto interessante, responsabilidade por fato de coisa. As situações que envolvem responsabilidade por fato de coisa também são situações de responsabilidade objetiva. Já foi cobrado em prova do Enem, responsabilidade por fato de coisa. Peço que você confira 3 artigos importantes. 936, que fala que o dono ou detentor do animal tem uma responsabilidade pelo dano causado pelo seu animal, salvo se provar culpa da vítima ou força maior. Então, note que o dono ou detentor do animal tem uma responsabilidade objetiva. Ele só não vai responder se conseguir provar culpa da vítima ou força maior. O 937, que cogita daquela situação em que você está passando em frente a uma construção ou em frente a um prédio em ruína e caiu ali um pedaço da telha podre, da marquise velha, do vidro da janela. Então, você está passando em frente a um prédio em ruína ou em construção. E caiu alguma coisa ali em você. O dono vai responder, assim diz o 937, o dono responderá e responderá independentemente de culpa, responsabilidade objetiva. E o 938, que parece com o 937, mas nós vamos ter uma diferença aqui. No 938 também cai alguma coisa na sua cabeça. Só que você estava passando em frente não a uma construção ou a um prédio em ruína. Sabe onde é que você estava passando? Você estava passando em frente a um prédio normal. Quando eu falo prédio normal, você entendeu. É porque não é nem construção, nem o prédio está ali desmanchando em ruína. E aí, sabe o que caiu na sua cabeça? Não foi um pedaço da marquise, um pedaço de telha, não. O que caiu na sua cabeça foi um vaso de flor,
foi um tapete que penduraram na janela para secar, foi um cinzeiro. Nesse caso, alguém responderá e também terá responsabilidade objetiva. Mas atenção, atenção. O 938 não fala o dono. O 938 fala aquele que habitar. E aí eu te pergunto, aquele que habitar, aquele que habita, é necessariamente o dono? Resposta, não. Aquele que habita pode ser o dono, mas pode ser também um inquilino, locatário, comodatário, usufrutuário, e aí é essa pessoa quem irá responder. Percebeu? Então, note a diferença do 938 para o 937. O 938 fala aquele que habitar. É uma expressão mais ampla do que o dono, porque aquele que habitar pode ser o dono, mas pode ser também outra pessoa que esteja habitando ali. Ok? Bom, posto isso, vou dar um pulinho lá no mundo do direito das coisas, sem dúvida que um dos pontos fundamentais de direito das coisas que a FGV ama é uso capião. Uso capião, lembrar, é um modo originário de se adquirir a propriedade. Quando eu falo que é modo originário, é porque não há relação jurídica entre o proprietário anterior e o novo proprietário. Não há relação jurídica. Se não há relação jurídica entre o proprietário anterior e o novo proprietário, perceba comigo, aquele bem que está sendo usucapido vai chegar limpinho ali. Como assim? Para o novo adquirente. Chega isento de servidão, isento de hipoteca. Então, olha só, imagine que eu tenha conseguido os requisitos para usucapir aquele terreno, só que aquele terreno era objeto de hipoteca, em favor ali de um credor hipotecário. Será que no que eu usucapi aquilo ali, eu vou ter que pagar a dívida? Não, eu não vou ter que pagar a dívida, não. A hipoteca cai. Por quê? Porque a usucapião é um modo originário de se adquirir a propriedade. Muito interessante a força da usucapião, né? Aí nós vamos ter, primeiro, é possível o usucapião de bem móvel? É possível, sim. A única questão é que os prazos serão menores, são prazos de 13, 5 anos. 13, 5 anos, está lá no 1260, 1261, 1262 do Código Civil. Fala de uso capião de bem imóvel, mas é possível também o uso capião de imóvel, que é a predileção aí dos examinadores. Quando a gente fala em uso capião de imóvel, eu quero lembrar aqui das modalidades. Primeiro, a extraordinária. Uso capião de imóvel, a uso capião extraordinária. Está lá no artigo 1238. 1238. Vamos nos lembrar que os requisitos para a pessoa conseguir usucapi extraordinariamente um imóvel são posse mansa e pacífica, animus domini, posse mansa e pacífica, animus domini, que é a intenção de dono, e decurso de prazo. Ah, mas qual que é o prazo, professora? O prazo é o prazo de 15 anos. Mas esse prazo de 15 anos é se a pessoa está tendo ali uma posse que não é muito simpática, vamos chamar de uma posse simples. Ela não reside habitualmente, não desenvolve atividade produtiva, mas murou aquilo ali, vai lá sempre. É uma posse simples. O prazo é de 15 anos. Está no caput do 1238. Mas pode ser que, olhando para essa usucapião extraordinária, a gente encontre uma posse melhor. É que aquele possuidor está tendo uma posse qualificada pela função social. Como assim? Ele está residindo ali habitualmente ou está desenvolvendo atividade produtiva ali, aí é uma posse muito mais simpática. Aí o parágrafo único do 1238 vai dizer que o prazo será de 10 anos. Reduz aí em 5 anos o prazo, de 15 vai para 10 anos, se a posse for qualificada pela função social. Interessante isso, né? Tá, mas existe uma outra usucapião que é a ordinária. Quando a gente fala em usucapião ordinária, quais são os requisitos para se usucapi ordinariamente? Preciso de posse mansa e pacífica, preciso de animus domini, preciso de decurso de prazo. Tudo bem, mas vou precisar de 2 requisitos a mais quando eu falo em usucapião ordinária. Quais são esses requisitos a mais? Justo título e boa-fé. Justo título e boa-fé. Então, esses requisitos a mais são exigidos para a usucapião ordinária. Professora, prazo
para uso capião ordinária. Prazo também vai depender do tipo de posse. Se for aquela posse simples, que a pessoa não reside habitualmente, nem desenvolve atividade produtiva, mas está tendo ali posse mansa pacífica, animus domini, justo título, boa fé, o prazo vai ser de 10 anos do caput do 1242. 10 anos do caput do 1242. Agora, se ele tem aqueles requisitos que a gente já sabe que a uso capião ordinário exige, mas ele está com uma posse qualificada pela função social, digo, ele reside ali habitualmente, ou está desenvolvendo uma atividade produtiva, o prazo reduz mais ainda, vai para 5 anos, 5 aninhos. Está no parágrafo único do 1242. Parágrafo único do 1242. Tá. Se você viu essas duas manifestações de uso capião, a extraordinária e a ordinária, vamos apostar aqui numa terceira modalidade, que é a constitucional ou especial. E ela é chamada de constitucional exatamente porque ela está na Constituição Federal. Está no Código Civil, mas também está, antes de tudo, na Constituição Federal. E quando a gente fala em uso capião constitucional ou especial, nós vamos ter duas manifestações: a urbana e a rural. Urbana, conhecida como pró-moradia. A rural, conhecida como pró-labore. Alguns requisitos em comum para ambas aí, tanto para urbana quanto rural. Primeiro, posse mansa e pacífica, para as duas. Posse mansa e pacífica. Segundo, animus domini, para as duas. Terceiro, prazo pequenininho de 5 anos, para as duas. Exatamente porque essa uso capião vem para resolver um problema social. Por isso que o prazo exigido pela lei é um prazo pequeno, de apenas 5 anos. Percebeu? Ah, entendi, professora. Está na Constituição Federal lá, 5 anos. Quarto requisito em comum: que essa pessoa que pretenda uso capião constitucional, seja urbana ou rural, não seja dona de outro imóvel, não seja proprietária de outro imóvel, seja um outro imóvel urbano ou rural. Ela não pode ser dona. E sabe por que dessa vedação? Porque se essa pessoa tem outro imóvel, ela não está com problema social para ser resolvido por meio do Instituto da Uso Capião Constitucional. Percebeu? Ah, tá. Essa vedação, não pode ser dono de outro imóvel, ela existe só para essa uso capião constitucional e para uso capião familiar, que a gente vai ver daqui a pouco. Para uso capião extraordinário e ordinário, o cara pode ter 50 imóveis uso capidos. Se ele conseguir a uso capião do 51º, beleza, conseguiu. Então, note que aqui na uso capião constitucional não pode ser dono de outro imóvel. 4 requisitos em comum. O que vai distinguir uma da outra? Veja comigo, a urbana, uso capião constitucional urbana, a área que se pretende uso capi, claro, tem que ser uma área urbana e há um limite de tamanho. Não pode ser superior a 250 metros quadrados. Não pode ser superior a 250 metros quadrados. Já a rural, é claro que a área que se pretende uso capi é uma área rural. Também há um limite de tamanho. Não pode ser superior a 50 hectares, área rural de até 50 hectares. Uso capião constitucional urbana. Ela é conhecida como pró-moradia. Sabe por quê? Porque o requisito aqui é a moradia. O cara que pretende a uso capião constitucional urbana tem que ter a sua moradia ali, de sua família. Já a rural é conhecida como pró-labore. Não é porque não se exige moradia, exige-se a moradia. Mas mais do que a moradia, exige-se também a produtividade. Produtividade. Tá aí, nós temos aí os dispositivos legais, está na tela aí para você, onde está no Código Civil a urbana, no artigo 1240, na Constituição Federal no 183, a rural no Código Civil está no 1239, na Constituição Federal, no artigo 191. Fiquem alerta para esse uso capião constitucional ou especial. Enan já cobrou a uso capião familiar, conjugal ou por abandono de lar, também conhecida como uso capião pró-família, foi cobrado no terceiro Enan, no terceiro Exame Nacional da Magistratura. Aqui nós vamos ter uma pessoa, e isso vale tanto para casamento quanto para união estável. Então, imagine que eu seja casada e o meu marido, ele é dono da metade do apartamento, eu sou dona da outra metade. Tá, e daí, professora? E daí que o meu marido abandona o lar. Ele abandona a mim, abandona as crianças. Tá, e daí, professora? Abandonou o lar. Sabe quanto tempo tem? 2 anos. Tempo minúsculo. Guarda para mim, 2 anos. E aí ele abandonou o lar e
eu tenho a posse mansa e pacífica daquilo ali, tenho intenção de dona, é uma área urbana, porque o uso capião familiar é só para a área urbana, não existe para a área rural. Tem limite de tamanho, de até 250 metros quadrados. Veja que eu não sou dona de outro imóvel, porque eu não posso ser dona de outro imóvel, não sou dona de outro imóvel. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso usucapiar metade do meu marido. Pode, professora? Posso usucapiar metade do meu marido. Isso é a usucapião familiar, conjugal, pró-família, por abandono de lar, são vários os nomes. E o parágrafo 1º do 1240A do Código Civil, 1240A, traz lá os requisitos, que você vai ler com calma aí em casa. O parágrafo 1º diz que aquilo na vida de uma pessoa só pode acontecer uma vez. Então, se eu usucapia metade ali do meu ex-marido, do ex-cônjuge ali, porque abandonou o lar e eu preenchi os requisitos, vamos imaginar que eu venda aquele imóvel depois me una, por exemplo, em união estável com outra pessoa, e aí acontece de novo, eu sou abandonada novamente, na mesma vida, tá? Eu sou abandonada. Eu não tenho nenhum outro imóvel, porque aquele que eu consegui usucapir do meu ex-marido eu já vendi, sou dona da metade desse imóvel aqui do meu ex-companheiro, quero usucapir agora a metade dele, do meu ex-companheiro. Posso? Não posso, porque esse direito é reconhecido apenas uma vez para a pessoa, tá? Para terminar, quero lembrar aqui de alguns direitos reais de garantia: penhor, hipoteca, anticrese. Aqui, o que nós vamos ter? Um bem que é individualizado para garantir o cumprimento, o adimplemento de uma obrigação. É isso que a gente tem aqui, não é mesmo? Tá. Mas e daí, professora? Não, e daí que imagine que naquele contrato que criou aquele penhor, aquela hipoteca, imagine que aquele contrato traga uma cláusula que diga que, diante do descumprimento da devedora Mônica, a Mônica não pagou a dívida dela, que aquele credor penhoratício poderá ficar com aquele bem empenhado. Ou então que aquele credor hipotecário poderá ficar com o bem hipotecário, o credor anticrético poderá ficar com o bem que foi dado em anticrese. Será que essa cláusula é válida? Resposta: não. Essa cláusula é nula, ela é abusiva. Diante do inadimplemento do devedor, veja comigo, não pode haver ali uma cláusula naquele contrato em que, diante do inadimplemento do devedor, o credor pode se apropriar do bem, pode ficar com o bem para ele. A isso dá-se um nome, isso é chamado de pacto comissório. Pacto comissório, que é exatamente o credor poder ficar com o bem diante do inadimplemento do devedor. Veja que o nosso ordenamento veda, proíbe o pacto comissório. É vedado o pacto comissório. Então, é nula essa cláusula. Está lá no 1428, olha lá. É nula a cláusula que autoriza o credor penhoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Essa cláusula é nula, porque no nosso país é vedado o pacto comissório. Agora, nada impede de, diante do descumprimento por parte do devedor, então imagine que o devedor não pague a dívida, credor não pode ficar, em princípio não pode haver uma cláusula no contrato em que o credor fique com bem. Tudo bem, isso a gente já sabe porque é vedado o pacto comissório. Todavia, o devedor vira para o credor e fala: credor, estou te oferecendo este bem em pagamento desta dívida. O credor pode aceitar ou não. Veja que isso é possível? É possível. Aí o credor aceita. O que acabou de acontecer? O fenômeno da ação em pagamento, que está lá no 356 do Código Civil. Então, a dação em pagamento ocorre quando o credor consente em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, veja, não poderia haver uma cláusula prévia que dissesse que, havendo inadimplemento, o credor ficaria com bem. Isso é proibido. Mas não é proibido o devedor dar em pagamento aquele bem. Percebeu? A dação em pagamento é permitida. Aí o credor pode aceitar ou não. Olha o que diz o parágrafo único do 1428. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Você vai conjugar esse parágrafo único do 1428 com o artigo 356 do Código Civil.
pois se trata de dação em pagamento. Muito bem. Bom, meus amigos, com isso encerramos aqui essa nossa revisão que promovemos aqui em algumas aulas, né? Claro, foi um estudo muito dinâmico, muito acelerado, porque o nosso tom aqui realmente foi em tom de revisão, passando aí por temas de predileção do ENAM, muitos já foram cobrados, seja em prova do ENAM mesmo, ou em outras provas elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas. Eu sou a Mônica Queiroz, vou deixar o meu contato lá no Instagram, Prof. Mônica Queiroz. Vou divulgar aqui também, eu escrevo já há muitos anos, então eu tenho um livro para o Exame Nacional da Magistratura, que aborda aí o direito civil todo, de uma forma bastante objetiva, com a jurisprudência atualizada dos tribunais superiores. Esse livro aqui de Direito Civil por Mônica Queiroz aí, está na coleção lá do Exame Nacional da Magistratura, coleção da editora Método, do Grupo GEM, sob a coordenação lá do professor Kleber Masson. Enfim, esse livro está à disposição de você. Você entra lá no site da editora Método, do Grupo GEM, joga lá Mônica Queiroz, tem esse livro. Muita gente me pergunta se esse livro atende às outras etapas. Então, você passou no Exame Nacional da Magistratura, o livro atende? Perfeitamente atende, perfeitamente. Por quê? Porque ele traz um compilado de toda a matéria com a jurisprudência necessária. Então, ele atende às etapas subsequentes do concurso, sim. Tá bom? Bom, com isso, eu deixo aqui meu afetuoso abraço a você, aluno, aluna do Magistrar, e siga em frente. Aguardo aqui notícias do seu sucesso. Tchau, tchau.